Semana passada, a gente falou sobre um assunto e já deixou previamente agendado para hoje, né, para essa quarta-feira, para falarmos sobre empréstimos consignados e as fraudes que acontecem, né? Que acontecem bastante, né, doutora? Isso, hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema tão atual, infelizmente, porque realmente a gente recebe diariamente no nosso escritório pessoas reclamando de fraudes que vêm sofrendo. Muitas vezes não esperam, quando abrem lá o seu extrato bancário, observam descontos que não sabem a procedência. E aí realmente a gente vê uma grande quantidade de empréstimos fraudulentos acontecendo, principalmente para quem é aposentado e pensionista aqui na Paraíba. E a gente já recebeu denúncias de algumas pessoas se dizendo prejudicadas na hora do desconto do empréstimo. Inclusive, né, a gente percebe que esse segmento de empréstimo é um segmento que vem crescendo bastante. Muitas empresas aí abrindo as portas, oferecendo solução fácil para quem está precisando de dinheiro com urgência. E é aí que mora o perigo, né? E é aí que mora o perigo. As pessoas precisam ter cuidado. Primeiro cuidado é saber a procedência dessa empresa. Há quanto tempo essa empresa está operando? Né? Se outras pessoas conhecidas suas já fizeram algum empréstimo, algum trabalho com essa empresa, saber da idoneidade dela, dos funcionários, começa mais ou menos por aí, né, doutora? Isso, Michele. Eu até mudei aqui a rede de internet para ver se vai melhorar um pouquinho aí para todos vocês. O primeiro passo, realmente, é o consumidor observar onde vai fazer esse contrato de empréstimo. Porque, primeiramente, precisa saber se é um lugar que tem uma boa procedência, se já aconteceu alguma situação dessa com algum colega, com algum familiar, com algum conhecido. Mas, muitas vezes, esses empréstimos são feitos, inclusive, por familiares. Né? Às vezes o familiar vai, faz o empréstimo, não avisa, porque hoje em dia os empréstimos eles têm uma facilidade que é prejudicial, que é a facilidade de muitas vezes a pessoa conseguir fazer sem precisar ter a presença ali do titular do benefício, né? Seja aposentadoria, ou seja, até uma pessoa que não recebe benefício, mas recebe salário, outra fonte de renda. E aí é realmente ter essa cautela para quem vai fornecer esses dados pessoais, onde vai fazer esse primeiro empréstimo, porque tem gente que diz assim, doutor, eu fiz um empréstimo uma vez numa instituição, num representante bancário, e desde então eu encontro tantos descontos no meu benefício, tantos descontos na minha conta, que eu não sei de onde vem. Muitas vezes é questão de vazamento de dados mesmo. Então, a primeira orientação é que o consumidor preste muita atenção onde vai fazer essa contratação desse empréstimo, para que não acabe tendo um problema muito maior que causa muita dor de cabeça, porque a gente precisa fazer a anulação de empréstimo fraudulento via judicial. E aí tem perícia que a gente faz, né, para ver se realmente aquela pessoa assinou, enfim, a gente chama o banco ao processo, o banco pode chamar algum funcionário também ao processo, então é uma dor de cabeça muito grande depois, sem contar que os descontos permanecem acontecendo. A gente pede uma tutela de urgência numa ação como essa, para que o magistrado ou magistrada peça suspensão desses descontos desde o início da ação, mas nem sempre isso é possível. Então, é muito importante que o consumidor fique atento a essas instituições que oferecem condições boas, né, entre aspas, para a contratação de empréstimo, para que realmente só faça a contratação no lugar que conhece e confia. Doutora, a gente sabe que há várias formas, né, de empréstimo. Empréstimo para aposentado, empréstimos para pessoas físicas, empréstimos para funcionários públicos, sejam eles municipais ou estaduais. Para cada uma dessas categorias, vamos dizer assim, há um percentual de desconto e há um percentual permitido, ou seja, só pode ser descontado determinado valor, determinado percentual do salário dessas pessoas? Até 30%, Michele, dessa fonte de renda que mantém, né, a sobrevivência aí desse funcionário ou dessa pessoa que recebe benefício previdenciário. A questão é que, muitas vezes, a pessoa que está ali representando o banco, representando a instituição financeira, não explica essa questão da limitação dos 30%. O consumidor, muitas vezes, não conhece os seus direitos e acaba contratando, e aí chega num ponto que realmente essa pessoa não tem mais condições de se manter com tantos descontos que acaba acumulando naquele contra-cheque,
ou naquele extrato previdenciário, né? Naquele extrato do INSS. E aí, nesses casos, também é cabível o ajuizamento de uma ação para que a gente consiga diminuir esses descontos até o patamar permitido. Há uma lei de 2003 que fala sobre essa limitação de até 30%, e aí a gente realmente precisa, muitas vezes, ajuizar uma ação para que a pessoa só tenha os descontos até 30% do que recebe por mês. Doutora Raíssa, os aposentados, né, por serem pessoas de mais idades e assim, pessoas que em muitas situações têm pouco conhecimento, esses são os mais prejudicados com empréstimos fraudulentos? Sem dúvida alguma, são os mais prejudicados, principalmente os aposentados como agricultores, né, que a gente chama de segurados especiais. Aqueles que são aposentados ou que recebem pensão por morte rural, infelizmente, são os mais prejudicados. E muitas vezes, Michele, a gente não sabe nem apontar de onde veio o problema. Porque tem gente que simplesmente aposentou quando assim, 2 meses após aquela aposentadoria ter sido concedida, a pessoa já chega no nosso escritório e muita gente aposentou o cliente. E esse mesmo cliente que a gente aposentou chega dizendo, doutora, meu benefício está sendo descontado, o valor do meu benefício que eu não sei de onde é, um valor muito alto do meu benefício que eu não sei de onde veio. E então a gente às vezes chega a pensar que é questão de vazamento de dados dentro do próprio Instituto de Previdência, dentro do próprio INSS. Então fica inclusive complicado para a gente que é advogado dizer ao cliente assim, olha, isso aí pode ter sido uma instituição financeira que você levou seus documentos e de repente fraudulou, pode ter sido um parente seu ou pode ter sido o próprio INSS que vazou as informações, né, os dados pessoais. A gente não sabe sequer apontar. A gente realmente só descobre tudo isso durante o processo judicial, mas sem dúvida são os mais prejudicados. Doutora, quais são as chances, por exemplo, de quem entra com uma ação na justiça se sentindo prejudicado com esses empréstimos, né, chamados de empréstimos fraudulentos? Qual é a probabilidade dessa pessoa ela ter a causa ganha? Existe uma probabilidade muito alta hoje em dia, porque a gente fala de um direito que realmente existe. O que a gente precisa comprovar durante esse processo judicial é que a pessoa não assinou esse contrato de empréstimo ou que, se assinou, não assinou de forma consciente, não assinou de forma livre. Então, inclusive, a gente pede a realização de perícia grafotécnica, é assim que a gente chama. Aqui na comarca de Guarabira tem perito, né, capacitado para isso. A gente pede essa realização de perícia grafotécnica para que a gente comprove que, caso exista algum contrato apresentado pelo banco, aquela assinatura que consta ali no contrato não é efetivamente do autor ou da autora da ação. Então, a probabilidade de uma ação dessa vingar, digamos assim, é bem alta quando realmente esse cliente não fez. Também não adianta, né? Eu sempre digo isso, o cliente fazer o empréstimo, ir lá e contratar de forma consciente e dizer assim, eita, me arrependi que fiz esse empréstimo. Vou procurar um escritório dizendo que o empréstimo é fraudulento e vou pedir para ter o ajuizamento da ação. Hoje em dia, como é uma ação muito da moda, digamos assim, é importante a gente sempre ressaltar isso. O cliente realmente só deve procurar um advogado ou advogada, um escritório, para o ajuizamento dessa ação, quando realmente ele tiver um desconto que ele não reconhece a procedência. Pois é, caso contrário, né, vai estar cometendo aí um crime, né, doutora? Isso. Além de cometer o crime de falsidade ideológica, pode ser condenado ao pagamento de custas judiciais, né, por ter litigado de má-fé. Então, a gente que é advogado sempre faz essa análise, essa anamnese, quando o cliente chega ao escritório, para que a gente também tenha a certeza que o cliente realmente não contratou. Doutora, quanto tempo leva para um processo como esse ser tramitado e julgado? Depende da complexidade, depende do valor da causa, depende do número de descontos, depende do período que esse desconto vem sendo realizado, né? Mas atualmente, Michele, não é uma ação que demora tanto. A gente tem aqui em algumas comarcas vizinhas a duração de 8 meses de um processo como esse, o que é um tempo recorde, né, no judiciário para a gente ter um trânsito em julgado de uma ação como essa. Mas tem processos que demoram mais, aí realmente é bem relativo, depende da complexidade de cada caso. Quando o advogado entra com uma ação como essa, ele pode requerer do magistrado a suspensão temporária desses descontos até que o caso seja totalmente concluído e a justiça tenha dado o seu parecer? Sim, a gente sempre pede o que a gente costuma chamar de tutela de urgência, pedido liminar. Como às vezes o desconto ele realmente é extremamente prejudicial para aquele segurado ou para aquele funcionário público, a gente pede a suspensão a título de tutela de urgência no início do processo para que o magistrado ou magistrada possa deferir esse pedido e o cliente não precise esperar até uma sentença, até uma adesão de primeiro grau,
para que realmente deixe de ter esses descontos acontecendo, seja no seu contra-cheque, seja na sua folha de pagamento, seja no seu benefício previdenciário. Doutora, então quem tiver com alguma dúvida pode entrar em contato com o seu escritório, seja aqui em Guarabira, seja lá na cidade de Sertãozinho ou na cidade de Serra da Raiz, que a senhora vai dar orientações, vai conhecer o caso e se de fato merece, né, um questionamento judicial, ou seja, judicializado. Exatamente, Michele. A gente sempre precisa fazer essa análise inicial, o advogado sempre analisa a documentação que o cliente traz, a história que o cliente traz também, para que a gente possa analisar a necessidade do ajuizamento. Então, se tem alguém aí que ficou, porventura, com alguma dúvida, pode deixar, inclusive, aqui no chat mesmo da TV Mídia, ou nos procurar no Instagram, no @advogando no interior, ou através do telefone 839-8828-3953. Atenderemos com todo prazer. E quem quiser ir presencialmente, que tem muita gente também que gosta de ir presencialmente, claro. A gente tem atendimentos em Serra da Raiz e em Sertãozinho de segunda a quarta-feira, quinta e sexta, com horário agendado em Guarabira. Muito bem, doutora, muito obrigada pela sua participação e esses esclarecimentos aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Michele, mais uma vez o espaço, e semana que vem teremos um tema também importantíssimo, imperdível. Com certeza, com certeza. Um quadro de muito sucesso aqui no nosso programa, esse quadro Direto ao Direito, protagonizado aí pela nossa querida advogada, a doutora Raíssa Cavalcante, advogada, né, atuante aqui no Brejo, aqui em Guarabira e no Brejo da nossa Paraíba. Bernadette Fidelis está dizendo o seguinte: meu sogro está sem receber a aposentadoria dele desde agosto. Um caso parecido de um destes que a advogada está falando, Michele. Bernadette, esse caso já está com um advogado? Já tem um advogado acompanhando? Se não, entre em contato aí com a doutora Raíssa, que ela vai dar maiores explicações, né? Entre em contato aí com ela, através das redes sociais dela, agenda aí um encontro para conversar com ela a respeito desse assunto, né? A respeito desse assunto. E olha, tem muita gente, né, prejudicada, muita gente prejudicada mesmo. E o que é mais lamentável, né, é que muitas vezes essas fraudes, elas são oriundas, tá, das ações de má-fé de parentes desses aposentados, né, que querem comprar, sei lá, roupa, moto, objetos para residência, e aí se utilizam da falta de conhecimento dos aposentados, da vulnerabilidade, né, dos aposentados, e muitas vezes fazem empréstimos em nome dessas pessoas.